Rafaela só queria desabafar com sua melhor amiga depois de um dia difícil. Mas ao inverter 2 números, sua mensagem foi parar no celular de Leonardo, um desconhecido que morava em outra cidade. O que deveria terminar com um simples pedido de desculpas se transformou em conversas diárias, chamadas até tarde e em um sentimento que nenhum dos dois havia planejado. Até que Leonardo propôs um encontro diferente. Cada um tomaria café em sua própria cidade, enquanto conversavam por vídeo. Rafaela só não imaginava que, quando a porta da cafeteria se abrisse, o homem que ela esperava encontrar pela tela estaria bem diante dela. Mas será que um amor iniciado por engano conseguiria vencer a distância e se transformar em uma história para toda a vida? Antes de mergulharmos na história de hoje, já aproveite para se inscrever no canal Romance Entre Linhas, curtir este vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos romances que publicarmos. E quero conhecer você. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou estado está acompanhando esta história. Vou ficar muito feliz em ler sua mensagem. Agora acomode-se, relaxe e vamos começar mais um romance emocionante. A mensagem que não chegou ao destino. Rafaela começou aquela terça-feira acreditando que seria apenas mais um dia comum. Acordou antes do despertador, ficou alguns segundos olhando para o teto e reuniu disposição para sair da cama. Do lado de fora, a manhã ainda estava começando e uma claridade tímida atravessava as cortinas do pequeno apartamento onde morava sozinha. Ela gostava daquele lugar. Não era grande, nem particularmente sofisticado, mas tinha a sua personalidade. Havia 2 plantas perto da janela, fotografias da família sobre um móvel estreito e uma estante na sala onde livros dividiam espaço com canecas de diferentes formatos. Rafaela apreciava a tranquilidade de morar sozinha. Gostava de chegar em casa, preparar algo simples para comer e não precisar explicar o próprio silêncio para ninguém. O problema era que, em alguns dias, o silêncio parecia mais pesado do que tranquilo. Depois de se arrumar, ela prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo, pegou a bolsa e saiu apressada para o trabalho. Rafaela era assistente administrativa em uma empresa de materiais para construção. Trabalhava havia quase 4 anos no mesmo lugar e conhecia cada rotina do escritório, os pedidos que chegavam pela manhã, as ligações dos fornecedores, as planilhas de pagamentos e a movimentação dos vendedores entrando e saindo da sala. Era uma funcionária dedicada, organizada, responsável e quase sempre paciente. Naquela manhã, porém, parecia que todas as pequenas dificuldades haviam decidido acontecer ao mesmo tempo. Um fornecedor enviou a nota fiscal errada. Um cliente exigiu uma resposta que dependia de outro setor. A impressora travou no momento em que Rafaela precisava preparar uma documentação urgente. Para completar, sua supervisora, Denise, apareceu diante da mesa com uma pasta nas mãos e uma expressão de impaciência. Rafaela, onde está o relatório do fechamento da semana passada? Ela interrompeu o que estava fazendo e olhou para a supervisora. Eu enviei ontem à tarde. Está no seu e-mail e também deixei uma cópia na pasta compartilhada. Denise soltou um suspiro. Eu procurei e não encontrei. Rafaela girou a cadeira em direção ao computador. Posso abrir aqui para mostrar? Não precisa. Apenas envie de novo. O tom não foi agressivo, mas carregava aquela irritação que fazia Rafaela se sentir culpada por um erro que não havia cometido. Ela respirou fundo. Tudo bem, vou reenviar agora. Denise já estava se afastando quando parou e olhou por cima do ombro. E tente ser mais cuidadosa. Não posso perder tempo procurando documentos. Rafaela abriu a boca para responder, mas desistiu. Explicar que o relatório estava exatamente onde deveria estar, provavelmente, só prolongaria uma conversa que ela não queria ter. Reenviou o arquivo e continuou trabalhando. Pouco antes do almoço, Denise apareceu novamente. Dessa vez precisava de uma lista atualizada de pagamentos. À tarde, pediu que Rafaela conferisse dados que já haviam sido verificados 2 vezes. Quando o relógio marcou 4 horas, ela sentia como se tivesse vivido 2 dias dentro de um só. Foi então que pegou o celular. Sua melhor amiga, Camila, havia trocado de número recentemente. Rafaela ainda não tinha salvado o novo contato corretamente porque Camila lhe enviara a sequência de números durante uma conversa rápida, poucos dias antes. Rafaela abriu a tela de mensagens
e tentou digitar o número de memória. Camila era a pessoa para quem ela recorria quando precisava reclamar sem ser julgada. As duas se conheciam desde a adolescência e tinham um tipo de amizade em que não era necessário explicar cada detalhe. Rafaela escreveu: Amiga, hoje foi um daqueles dias em que eu queria simplesmente sair daqui, sentar em algum lugar tranquilo, tomar um café e esquecer que existem boletos, reuniões e pessoas sem paciência. Ela releu a mensagem. Quase acrescentou o nome de Denise, mas decidiu não fazê-lo. Apertou o botão de enviar e deixou o celular ao lado do teclado. Por alguns minutos, concentrou-se novamente no trabalho. Então o aparelho vibrou. Rafaela abriu a conversa, esperando encontrar alguma resposta bem-humorada de Camila. Talvez uma figurinha dramática ou um convite para que se encontrassem depois do expediente. Mas a mensagem dizia: Acho que você errou o número, mas considerando o seu dia, talvez um café seja realmente uma boa ideia. Rafaela ficou imóvel. Olhou para o número no alto da tela. Não havia fotografia, nome ou qualquer indicação de que aquela pessoa fosse Camila. O constrangimento chegou de uma vez. Ela digitou rapidamente: Meu Deus, me desculpe. A mensagem era para uma amiga. Ela trocou de número e eu devo ter digitado alguma coisa errada. A resposta chegou alguns segundos depois. Não precisa se desculpar, acontece. Rafaela mordeu o canto dos lábios, ainda envergonhada. Espero não ter incomodado. Não incomodou. E espero que o restante do seu dia seja menos complicado. Ela se surpreendeu com a gentileza. Não havia ironia, curiosidade exagerada ou tentativa de prolongar a conversa. Apenas uma resposta educada de alguém que poderia ter ignorado completamente a mensagem. Rafaela escreveu: Obrigada. E mais uma vez desculpe pelo engano. Está desculpada. Só não abandone a ideia do café. Sem perceber, ela sorriu. Naquele momento, Denise passou novamente pela mesa. Algum problema? Rafaela bloqueou a tela do celular. Não, está tudo certo. Preciso que você confira os pedidos que entraram hoje antes de sair. Pode deixar. Quando a supervisora se afastou, Rafaela colocou o celular dentro da bolsa. A conversa havia terminado, ao menos era o que ela pensava. Na outra cidade, Leonardo também voltou sua atenção para o trabalho. Ele estava sentado diante de uma mesa coberta de projetos, plantas e anotações. O escritório de arquitetura que administrava ocupava o segundo andar de um prédio antigo reformado, com janelas largas e paredes de tijolos aparentes. Leonardo gostava daquele ambiente, porque o lugar parecia reunir duas coisas que admirava: história e transformação. Aos 34 anos, havia construído uma carreira estável. Coordenava uma pequena equipe, desenvolvia projetos residenciais e, sempre que possível, dedicava-se à restauração de casas antigas. Naquela tarde, estava sozinho no escritório. Os demais funcionários haviam saído para visitar uma obra, e ele aproveitava o silêncio para revisar um projeto que deveria apresentar no dia seguinte. Quando recebeu a mensagem de Rafaela, sua primeira reação foi avisá-la sobre o engano. Contudo, a sinceridade do texto o fez sorrir. Ele imaginou uma mulher cansada, presa em um escritório, sonhando com alguns minutos de paz diante de uma xícara de café. Não sabia nada sobre ela, nem seu nome, nem sua idade, nem a cidade onde morava. Ainda assim, desejou que o dia daquela desconhecida realmente melhorasse. Depois de responder, colocou o celular de lado e tentou retomar o trabalho. Mas, de vez em quando, seus olhos voltavam para o aparelho. Não porque esperasse outra mensagem, apenas porque havia alguma coisa curiosa em receber por acidente um pequeno fragmento da vida de alguém. Rafaela terminou o expediente pouco depois das 6. Ao sair da empresa, percebeu que o céu estava coberto por nuvens escuras. O ar tinha cheiro de chuva e as pessoas caminhavam depressa pela calçada, tentando chegar aos carros e pontos de ônibus antes que as primeiras gotas caíssem. Ela parou diante de uma cafeteria que ficava a 2 quadras do trabalho. Lembrou-se da mensagem do desconhecido. Só não abandone a ideia do café. Por alguns segundos hesitou, depois entrou. O lugar estava relativamente vazio. Havia música baixa, luminárias amarelas e o aroma confortável de café recém-passado. Rafaela escolheu uma mesa perto da janela e pediu um cappuccino. Enquanto esperava, pegou o celular e procurou o contato correto de Camila. Encontrou a mensagem antiga,
em que a amiga havia enviado o novo número e percebeu que realmente invertera 2 algarismos. Salvou o contato de maneira adequada e escreveu: Amiga, você não faz ideia do que aconteceu comigo hoje. Camila respondeu quase imediatamente: O que você aprontou? Fui mandar mensagem para você e mandei para um desconhecido. A resposta veio acompanhada de várias risadas. E o que você escreveu? Rafaela copiou o texto enviado por engano. Camila demorou alguns segundos para responder. Pelo menos você não mandou nada vergonhoso. Eu reclamei do trabalho para uma pessoa que eu nem conheço. E a pessoa respondeu. Foi gentil. Homem ou mulher? Rafaela olhou para a tela. Não sei. Pergunta. Claro que eu não vou perguntar. Por quê? Porque foi só um número errado. A conversa acabou. Camila enviou uma figurinha de alguém observando desconfiadamente. O cappuccino chegou e Rafaela agradeceu ao atendente. A chuva começou do lado de fora, batendo contra o vidro. As pessoas correram pela calçada e a cafeteria pareceu ainda mais acolhedora. Ela fotografou a xícara. Pensou em enviar a imagem para Camila. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, olhou novamente para a conversa com o número desconhecido. Talvez fosse estranho mandar qualquer outra coisa, afinal eles não se conheciam. Ainda assim, aquela pessoa havia sugerido que ela não abandonasse a ideia do café. De certa maneira, parecia justo informar que ela havia seguido o conselho. Rafaela abriu a conversa e enviou a fotografia. Só para informar que aceitei a sugestão. O dia ainda está complicado, mas o café está ótimo. Assim que enviou, arrependeu-se. Talvez tivesse ultrapassado um limite. Talvez a pessoa entendesse aquilo como um convite para conversar ou simplesmente achasse que ela era inconveniente. A resposta demorou quase 3 minutos. Fico feliz que tenha aceitado. Parece melhor do que o café do meu escritório. Logo depois, outra fotografia apareceu. Era uma caneca preta sobre uma mesa repleta de desenhos e réguas. Ao fundo, havia uma janela grande e parte de uma parede de tijolos. Rafaela ampliou a imagem por curiosidade. Você trabalha com desenho? Arquitetura. Ela não esperava uma resposta tão direta. Então deve ter dias bem complicados também. Tenho reuniões, prazos e pessoas sem paciência. Acho que isso existe em todas as profissões. Rafaela sorriu. Pelo menos os boletos também não são exclusividade minha. Infelizmente não. A conversa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois Leonardo escreveu. Meu nome é Leonardo, aliás. Já que você recebeu uma fotografia do meu café, acho justo saber quem enviou. Rafaela hesitou antes de responder. Não havia nada de errado em dizer apenas o primeiro nome. Ainda assim, sentiu uma estranha timidez. Rafaela. Prazer, Rafaela. Prazer, Leonardo. E obrigada por não ter sido grosseiro quando recebeu a mensagem. Você parecia já ter lidado com gente impaciente o suficiente por um dia. Ela soltou uma risada baixa. A chuva continuava caindo do lado de fora, mas Rafaela já não estava tão incomodada com a ideia de esperar. Conversaram por mais alguns minutos. Nada muito pessoal. Ela contou apenas que trabalhava na parte administrativa de uma empresa. Leonardo explicou que estava finalizando um projeto e provavelmente ficaria no escritório até mais tarde. Quando a chuva diminuiu, Rafaela guardou o celular. Preciso ir para casa. Espero que seu projeto dê certo. E eu espero que amanhã ninguém peça um relatório que já está no lugar certo. Rafaela arregalou os olhos. Como você sabe que foi isso que aconteceu? Não sei, foi um palpite. Um palpite muito específico. Então acertei. Acertou. Pessoas sem paciência costumam perder coisas que estão diante delas. Ela riu novamente. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rafaela. Ao sair da cafeteria, caminhou até o ponto de ônibus com uma sensação diferente. O dia ainda havia sido cansativo. Denise continuava sendo impaciente. Os relatórios e boletos continuavam existindo. Porém, alguma coisa havia mudado. Talvez fosse apenas o café. Ou talvez fosse a estranha gentileza de alguém que surgira em sua tarde por causa de 2 números invertidos. Naquela noite, já em casa, Rafaela conversou por vídeo com Camila. Contou toda a história, desde a mensagem enviada por engano até a conversa na cafeteria. Camila escutou com uma expressão curiosa. Então agora você sabe o nome dele. Sei. E sabe a profissão. Porque apareceu na conversa.
e mandou foto do café para ele. Rafaela estreitou os olhos. Você está falando como se eu tivesse feito alguma coisa absurda. Não estou. Só estou dizendo que, para uma conversa que supostamente tinha acabado, ela continuou bastante. Foi apenas educação. Camila sorriu. Claro. Não começa. Eu nem falei nada. Mas está pensando. Estou pensando que você passou o dia inteiro reclamando e agora está sorrindo por causa de um arquiteto desconhecido. Rafaela tentou conter o sorriso. Eu não estou sorrindo por causa dele. Está sorrindo por causa de quê? Do absurdo da situação. Camila levantou as mãos fingindo rendição. Tudo bem, mas tenha cuidado, você não sabe quem ele é. O tom da amiga tornou-se um pouco mais sério. Rafaela concordou. Eu sei. Não vou contar nada pessoal e provavelmente nem vamos conversar de novo. Camila a conhecia bem o suficiente para perceber que Rafaela não parecia totalmente convencida. Certo, mas caso conversem, não passe endereço, não fale onde trabalha e não confie apenas porque ele foi educado. Pode deixar. Depois que encerrou a chamada, Rafaela se preparou para dormir. Colocou o celular sobre a mesa de cabeceira e apagou a luz. Pouco antes de fechar os olhos, o aparelho vibrou. Era uma mensagem de Leonardo. Terminei o projeto. O café ruim do escritório cumpriu sua função. Rafaela ficou olhando para a tela iluminada. Poderia responder apenas no dia seguinte. Também poderia deixar a conversa terminar naturalmente, como havia dito a Camila que faria. Mas escreveu: Parabéns. Espero que amanhã você consiga tomar um café melhor. A resposta chegou logo depois. Espero que você tenha um dia melhor também. Rafaela sorriu no escuro. Vamos descobrir. Naquela noite, nenhum dos dois percebeu a importância daquela frase. Eles ainda eram apenas dois desconhecidos, ligados por uma mensagem que não deveria ter chegado até Leonardo. Mas, pela primeira vez, os dois foram dormir com a discreta expectativa de descobrir como seria o dia seguinte um do outro. O desconhecido gentil. Rafaela acordou com o barulho do despertador e estendeu a mão para desligá-lo. Antes mesmo de sair da cama, abriu o aplicativo de mensagens. Não havia nada novo. Ela ficou alguns segundos olhando para a conversa com Leonardo e então se repreendeu silenciosamente. Não tinha motivo para esperar uma mensagem. Eles haviam conversado porque ela cometera um engano. A troca de palavras havia sido agradável, mas isso não significava que precisasse continuar. Rafaela deixou o celular de lado e se levantou. Preparou o café, comeu uma fatia de pão e começou a se arrumar para o trabalho. Enquanto prendia os cabelos diante do espelho, percebeu que ainda estava pensando na conversa da noite anterior. Não especificamente em Leonardo. Tentou convencer a si mesma. Pensava apenas na coincidência, na improbabilidade de digitar um número errado e encontrar do outro lado alguém disposto a responder com gentileza. Quando chegou à empresa, Denise já estava no escritório. Bom dia, Rafaela cumprimentou. Bom dia. Preciso que você reorganize a agenda das reuniões desta semana. Houve algumas alterações. Rafaela colocou a bolsa sobre a cadeira. Certo. Você pode me enviar os novos horários? Estão anotados na minha mesa. Por um instante, Rafaela pensou em perguntar por que Denise não poderia simplesmente entregar o papel. Contudo, respirou fundo e foi buscá-lo. O trabalho ocupou sua atenção durante toda a manhã. Somente perto do horário do almoço, quando saiu para comprar uma refeição, o celular vibrou dentro da bolsa. Ela o pegou sem muita pressa. Bom dia, Rafaela. Sobreviveu às pessoas sem paciência. Era Leonardo. Ela sentiu um sorriso surgir antes mesmo de responder. Até agora sim, mas o dia ainda não acabou. É importante manter expectativas realistas. E você? O projeto foi aprovado? A reunião é daqui a pouco. Estou fingindo tranquilidade. Arquitetos também fingem tranquilidade? Principalmente arquitetos. Rafaela caminhou até um restaurante próximo enquanto digitava. Então, boa sorte. Espero que gostem. Obrigado. Depois conto como foi. Ela guardou o celular e entrou no restaurante. Durante o almoço, resistiu à vontade de contar imediatamente para Camila que Leonardo havia escrito. Sabia exatamente qual seria a reação da amiga. Terminou de comer. Voltou ao escritório e mergulhou outra vez nas tarefas. Pouco depois das 3 da tarde, recebeu uma nova mensagem. Aprovaram.
Rafaela respondeu. Sabia que aprovariam. Você nem viu o projeto, mas vi a mesa cheia de desenhos. Parecia trabalho sério. Essa é a análise técnica mais importante que recebi hoje. Pode incluir no seu portfólio. Leonardo enviou um emoji rindo. A conversa prosseguiu por alguns minutos. Ele contou que o projeto era de reforma de uma casa antiga, construída décadas antes. Os proprietários queriam modernizar o interior sem perder a identidade da construção. Rafaela achou interessante. Deve ser difícil mudar uma casa sem apagar a história dela. Leonardo demorou um pouco para responder. É exatamente isso. Depois acrescentou. A maioria das pessoas acha que reformar é apenas substituir tudo o que parece velho. Mas algumas marcas precisam permanecer. Elas contam por onde aquele lugar já passou. Rafaela releu a mensagem. Havia algo bonito na maneira como ele falava sobre o próprio trabalho. Você gosta muito do que faz, não é? Gosto. Mesmo nos dias em que penso em abandonar tudo e abrir uma cafeteria. Pelo café que você mostrou ontem, talvez seja melhor continuar na arquitetura. Leonardo enviou outra risada. Você acabou de destruir meu segundo plano profissional. Estou sendo sincera. E você, gosta do seu trabalho? A pergunta fez Rafaela diminuir o ritmo da caminhada enquanto voltava de outro setor. Ela gostava de organização, de resolver problemas e de sentir que sua presença tornava a rotina mais simples. O que a incomodava não era exatamente o trabalho, mas a sensação de que ninguém percebia seu esforço. Gosto de algumas partes. Quais? Gosto quando consigo organizar algo que parecia impossível, quando todo mundo está perdido e eu encontro uma solução. Isso parece importante. Mas nem sempre as pessoas enxergam. Leonardo ficou alguns instantes sem responder. Então escreveu. O fato de não reconhecerem não torna menos importante. Rafaela parou diante da própria mesa. Aquela frase atingiu um lugar mais sensível do que ela esperava. Não era um grande conselho. Leonardo não conhecia sua rotina, sua supervisora ou os anos que ela havia dedicado à empresa. Ainda assim, havia dito exatamente o que ela precisava ouvir. Obrigada. Pelo quê? Por falar isso. Só falei a verdade. Rafaela guardou o celular quando Denise se aproximou. Conseguiu atualizar a agenda? Sim. Também confirmei os horários com todos os participantes. Denise pegou uma folha da mesa e examinou. Certo. A supervisora se afastou sem dizer mais nada. Em outros dias, a ausência de um agradecimento teria incomodado Rafaela. Naquela tarde, porém, ela apenas voltou os olhos para o computador. O fato de Denise não reconhecer não tornava seu trabalho menos importante. Quando chegou em casa, Rafaela encontrou uma série de mensagens de Camila. Você sumiu. Está viva? Ou fugiu com um arquiteto misterioso? Rafaela respondeu. Você é completamente exagerada. Camila ligou por vídeo poucos segundos depois. Rafaela atendeu enquanto tirava os sapatos. Então vocês conversaram de novo, Camila disse sem sequer cumprimentá-la. E como é que você sabe? Pela sua resposta. Nós só trocamos algumas mensagens. Mas quem começou? Rafaela caminhou até a cozinha. Ele me deu bom dia. Interessante. O que tem de interessante nisso? Ele lembrou de você quando acordou. Você não sabe se foi quando acordou. Rafaela. Camila, a amiga riu. Está bem. Vou tentar não transformar isso em um romance antes da hora. Não existe romance nenhum. Eu disse que vou tentar. Rafaela abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Ele contou que o projeto foi aprovado. Então já estão compartilhando conquistas profissionais. Você faz tudo parecer maior do que realmente é. Talvez porque você esteja tentando fazer parecer menor. Rafaela permaneceu em silêncio. Camila percebeu a mudança em sua expressão e suavizou a voz. Eu só quero que você tenha cuidado. Eu sei. Ele parece educado, mas você não sabe nada sobre ele além do primeiro nome e da profissão. Eu não estou confiando cegamente. Eu sei que não. Você sempre foi cuidadosa. Só não quero que a solidão faça você enxergar segurança onde ainda não existe. Rafaela apoiou o celular sobre o balcão. Não estou tão solitária assim. Camila ergueu uma sobrancelha. Eu não disse que você está desesperada. Só disse que, às vezes,
A gente se acostuma tanto a resolver tudo sozinha que, quando alguém aparece prestando atenção, aquilo parece maior. Rafaela não respondeu imediatamente. Havia verdade nas palavras da amiga. Nos últimos anos, ela havia concentrado grande parte da vida no trabalho. Saía pouco, conhecia poucas pessoas novas e quase sempre recusava convites por cansaço. Não estava infeliz, mas também não podia negar que gostara de receber a mensagem de Leonardo naquela manhã. Eu prometo que vou ter cuidado, disse. E não mande informações pessoais. Não vou mandar. Nem endereço. Eu sei. Nem o nome da empresa. Camila. Está certo? Parei. Rafaela riu. Depois de encerrarem a chamada, ela preparou o jantar e colocou uma música baixa para tocar. Leonardo não enviou mais mensagens naquela noite. Rafaela também não escreveu. Tentou assistir a uma série, mas percebeu que não estava prestando atenção. Pegava o celular de vez em quando, verificava as notificações e voltava a deixá-lo sobre o sofá. Por volta das 9h30, decidiu tomar a iniciativa. Posso fazer uma pergunta? A resposta apareceu rapidamente. Pode. Como você soube que a minha mensagem tinha sido enviada por engano? Talvez eu realmente estivesse chamando você de amiga, porque ninguém me chama de amiga com tanta confiança. Rafaela soltou uma risada. Uma resposta bastante lógica. E por que você falou como alguém que esperava ser reconhecida imediatamente? É verdade. Leonardo escreveu. Agora eu também posso fazer uma pergunta? Pode. Para quem era a mensagem? Rafaela pensou por alguns segundos. Para a Camila, minha melhor amiga. Ela trocou de número recentemente e eu tentei digitar de memória. E errou. Inverti 2 números. Foi assim que você chegou até mim. A frase pareceu diferente das demais. Não havia nada claramente romântico nela. Ainda assim, Rafaela sentiu alguma coisa suave se mover por dentro. Foi. Leonardo demorou um pouco antes de escrever novamente. Ela sabe que você mandou para o número errado? Sabe, e está desconfiada. Com razão. Rafaela se surpreendeu. Você concorda com ela? Concordo. Sou um desconhecido. Um desconhecido gentil. Isso ainda precisa ser comprovado. Ela sorriu. Gostou do fato de ele não tentar convencê-la de que era confiável. Ao contrário, Leonardo parecia compreender perfeitamente a cautela de Camila. Ela me disse para não contar onde moro, onde trabalho, ou qualquer coisa muito pessoal. Ela é uma boa amiga. É a melhor. Então pode dizer a ela que eu concordo com todas as recomendações. Rafaela sentou-se melhor no sofá. Você não ficou ofendido? Por quê? Ela está protegendo alguém de quem gosta. A resposta aumentou a impressão positiva que Rafaela já tinha dele. E você? Tem algum amigo para quem contaria que está conversando com uma mulher que mandou mensagem por engano? Tenho um amigo chamado Marcelo. Ele sabe? Ainda não. Por quê? Porque ele faria exatamente o que a Camila está fazendo. Transformaria em romance, antes mesmo de saber seu nome. Rafaela riu. Então talvez seja melhor não contar. Provavelmente, mas vou contar. Por quê? Porque agora fiquei curioso para saber a reação dele. Na manhã seguinte, Leonardo cumpriu o que havia prometido. Encontrou Marcelo em uma padaria próxima ao escritório. Os dois eram amigos desde a universidade e mantinham o costume de tomar café juntos ao menos uma vez por semana. Marcelo trabalhava como engenheiro e colaborava em alguns projetos do escritório de Leonardo. Depois de ouvir toda a história, ele pousou a xícara sobre a mesa. Então, uma mulher mandou uma mensagem errada, vocês conversaram por 2 dias e agora você está me contando isso como se fosse perfeitamente comum. Leonardo passou manteiga em um pedaço de pão, porque é perfeitamente comum. Qual é o nome dela? Rafaela. Idade? Não sei. Cidade? Não sei. Aparência? Também não sei. Marcelo arregalou os olhos. Você não sabe absolutamente nada. Sei que ela trabalha na área administrativa, gosta de café e tem uma supervisora impaciente. Isso é quase um perfil completo. Leonardo riu. Foi só uma conversa agradável. Você recebe mensagens erradas com frequência? Não. E costuma responder todas? Não. Então não foi só uma conversa qualquer. Leonardo desviou os olhos para a rua. Ela parece uma pessoa interessante.
Marcelo sorriu. Aí está. Não existe aí está. Você gostou dela. Nem conheço Rafaela. Gostou de conversar com ela. Leonardo não respondeu. Era verdade. Havia gostado da espontaneidade, do humor e da maneira como ela parecia escolher cuidadosamente cada palavra quando o assunto se tornava um pouco mais pessoal. Só tenha cuidado, Marcelo disse agora mais sério. Assim como você não sabe quem ela também não sabe nada sobre você. Eu sei. Não estou dizendo para parar de conversar. Só não crie uma pessoa perfeita na sua cabeça. Leonardo concordou. Aquele era um risco real. Quando se conhece alguém apenas por mensagens, os espaços vazios podem ser preenchidos pela imaginação. Era fácil atribuir qualidades que talvez nem existissem. Mesmo assim, ao sair da padaria, Leonardo pegou o celular e escreveu. Contei ao Marcelo. Rafaela respondeu alguns minutos depois. E qual foi o diagnóstico? Ele acha que eu não deveria criar uma versão perfeita de você na minha cabeça. Ela leu a mensagem 2 vezes. Ele é sensato. Também achei. Então já vou esclarecer que tenho muitos defeitos. Pode listar alguns. Sou teimosa. Isso não parece grave. Impaciente quando estou com fome. Administrável. Às vezes guardo coisas que deveria falar. Leonardo ficou alguns segundos olhando para aquela mensagem. Esse talvez seja um pouco mais difícil. Eu avisei. Minha vez. Claro. Trabalho mais do que deveria. Previsível. Tenho dificuldade em pedir ajuda. Complicado. E posso ficar bastante calado quando alguma coisa me incomoda. Rafaela respondeu. Então nós dois guardamos coisas demais. Parece que sim. Talvez um possa lembrar o outro de falar. Leonardo sorriu. É uma possibilidade. Nos dias seguintes, as conversas continuaram. Não havia um acordo entre eles. Nenhum dos dois perguntou se poderiam escrever no dia seguinte ou estabeleceu horários. As mensagens simplesmente começaram a acontecer. Rafaela enviava uma fotografia do céu ao sair do trabalho. Leonardo mostrava detalhes de construções antigas que encontrava pela cidade. Ela comentava sobre um livro que estava lendo. Ele contava sobre uma receita que tentara preparar e não dera certo. Aos poucos, começaram a descobrir pequenas coisas. Leonardo gostava de caminhar cedo aos domingos, quando as ruas ainda estavam vazias. Rafaela não conseguia começar o dia sem café. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Renata, que era casada e morava em outra cidade. Leonardo era filho único e visitava os pais quase todos os fins de semana. Rafaela tinha medo de dirigir em estradas. Leonardo não gostava de lugares excessivamente barulhentos. Nenhuma dessas informações parecia importante isoladamente. Juntas, no entanto, começaram a formar uma pessoa. Na sexta-feira à noite, Rafaela estava arrumando a cozinha quando recebeu uma mensagem de áudio. Até então, eles haviam trocado apenas textos e fotografias. Ela olhou para a tela por alguns segundos, antes de apertar o botão. A voz de Leonardo preencheu o ambiente. Eu estava tentando escrever, mas acho que seria mais fácil falar. Passei em frente a uma cafeteria nova e lembrei que você destruiu meu sonho de abrir uma. Então entrei para avaliar a concorrência. O café é bom. Talvez eu realmente deva desistir da arquitetura. A voz era grave, tranquila e carregava um leve tom de riso no final. Rafaela ouviu novamente. Não porque não tivesse entendido, apenas porque, de repente, Leonardo pareceu menos distante. Até aquele instante, ele era um conjunto de palavras na tela, algumas fotografias e uma imaginação que ela tentava controlar. Agora tinha uma voz. Rafaela segurou o botão para gravar. Eu não destruí seu sonho. Apenas sugeri que você aprenda a preparar café antes de abrir uma cafeteria. É uma recomendação profissional. Ela ouviu o próprio áudio antes de enviar e achou que sua voz parecia estranha. Mesmo assim, mandou. Leonardo respondeu quase imediatamente. Então agora eu preciso de aulas? Provavelmente. Você sabe preparar café? Eu sei melhor do que o que apareceu naquela primeira fotografia. Isso não é difícil. Rafaela riu. Continuaram trocando áudios pelo restante da noite. A conversa ganhou um ritmo diferente. Nas mensagens escritas, havia tempo para revisar, apagar e escolher palavras. Nos áudios, os silêncios, os risos e as hesitações revelavam coisas que o texto escondia. Leonardo percebeu que Rafaela ria,
antes de contar algo de que sentia vergonha. Ela descobriu que ele diminuía a voz quando falava sobre assuntos mais pessoais. Em certo momento, Leonardo contou que havia passado muitos anos concentrado na carreira. Quando finalmente percebeu, quase todos os seus amigos estavam casados ou construindo famílias. Não estou reclamando, ele explicou. Gosto da minha vida. Só acho curioso como a gente sempre acredita que terá tempo para tudo. Rafaela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Eu entendo. Às vezes sinto que fui deixando algumas partes da vida para depois. Não porque não quisesse viver, mas porque sempre havia alguma coisa mais urgente. Trabalho? Trabalho, contas, responsabilidades. E também um pouco de medo, talvez. Medo de quê? Ela poderia ter desconversado. Em vez disso, respondeu. De escolher errado. De confiar em alguém e perceber que imaginei uma pessoa que não existia. Leonardo lembrou-se da conversa com Marcelo. Esse medo não é exatamente injustificado. Eu sei. Mas também não dá para conhecer alguém sem correr nenhum risco. Rafaela sentou-se no sofá. Você está dizendo isso para mim ou para você? Leonardo demorou a responder. Talvez para os dois. A conversa terminou perto da meia-noite. Antes de dormir, Rafaela enviou uma mensagem para Camila. Hoje ouvi a voz dele. Camila respondeu. É. Rafaela pensou por alguns segundos. Agora ele parece mais real. Camila não fez brincadeiras dessa vez. Isso é bom ou ruim? Rafaela olhou para a última mensagem de Leonardo. Boa noite, Rafaela. Gostei de ouvir sua voz. Ela sorriu. Acho que é bom. Na outra cidade, Leonardo também demorou a dormir. Ficou deitado, olhando para o teto do quarto enquanto se lembrava do riso de Rafaela. Marcelo havia alertado sobre o perigo de preencher os espaços vazios com imaginação. Leonardo sabia que o amigo estava certo, mas a cada nova conversa, os espaços vazios diminuíam. Rafaela já não era apenas a mulher cansada que mandara uma mensagem para o número errado. Era alguém que gostava de livros, que escondia preocupações atrás de piadas e que precisava ser lembrada de que seu trabalho tinha valor. Leonardo também começava a deixar de ser apenas um desconhecido gentil. Para Rafaela, ele estava se tornando a pessoa que perguntava como havia sido seu dia e realmente esperava pela resposta. Nenhum dos dois sabia ainda onde aquela proximidade os levaria. Mas naquela sexta-feira, os dois perceberam a mesma coisa. Já não conversavam apenas porque uma mensagem havia chegado ao destino errado. Conversavam porque, de alguma forma, começavam a desejar permanecer na rotina um do outro. Quando as mensagens viraram rotina, depois da primeira troca de áudios, a conversa entre Rafaela e Leonardo mudou. As mensagens já não aconteciam apenas quando um deles tinha algo específico para contar. Elas começavam pela manhã, atravessavam o dia e quase sempre terminavam pouco antes de dormirem. Leonardo costumava acordar primeiro. Bom dia. Já tomou seu café? Rafaela respondia ainda sonolenta. Estou preparando. Você pergunta isso porque se preocupa comigo ou porque ainda quer provar que sabe fazer café? Os dois. Ela começava o dia sorrindo. Nas primeiras semanas, continuaram tomando cuidado com as informações pessoais. Não compartilhavam endereços, locais de trabalho ou detalhes que pudessem colocá-los em uma situação desconfortável. Ainda assim, aos poucos, passaram a conhecer a vida um do outro. Rafaela descobriu que Leonardo era organizado no trabalho, mas deixava roupas acumuladas sobre uma cadeira no quarto. Ele soube que ela gostava de plantas, embora quase sempre se esquecesse de regá-las. Ela gostava de ouvir música, enquanto limpava a casa. Ele preferia o silêncio quando precisava pensar. Leonardo gostava de cozinhar, mas não tinha muita habilidade. Rafaela sabia preparar pratos simples, embora reclamasse de cozinhar apenas para si mesma. As diferenças rendiam provocações e risadas. Em uma tarde de sábado, Leonardo enviou uma fotografia de um bolo visivelmente queimado. Tentei seguir uma receita. Rafaela respondeu. Você colocou o forno em temperatura alta demais. Como sabe? Porque está queimado por fora e provavelmente cru por dentro. Leonardo cortou o bolo e enviou outra foto. Confirmado. Você conseguiu errar de duas formas ao mesmo tempo. Isso exige talento. Rafaela riu sozinha no sofá. Era estranho perceber o quanto já esperava por aquelas conversas. Antes de conhecer Leonardo, seus dias pareciam terminar assim que ela saía do trabalho.
Voltava para casa, cumpria as tarefas necessárias e esperava a manhã seguinte. Agora, mesmo nos dias cansativos, havia alguém perguntando como ela estava. Alguém que não fazia a pergunta apenas por educação. Em certa noite, Rafaela chegou em casa particularmente abatida. Denise havia atribuído a outra funcionária a organização de um projeto que, na verdade, Rafaela conduzira quase sozinha. Leonardo percebeu a mudança em suas respostas. Você está mais quieta. Só estou cansada. Quer falar sobre isso? Rafaela pensou em dizer que não. Tinha o costume de guardar o que sentia, para evitar parecer frágil ou reclamona. Mas Leonardo já havia notado que alguma coisa estava errada. Ela enviou um áudio contando o que acontecera. Eu não queria aplausos. Só queria que ela reconhecesse que fui eu quem fez. Parece uma coisa pequena, mas acontece tantas vezes que começo a me perguntar se estou mesmo no lugar certo. Leonardo ouviu o áudio 2 vezes antes de responder. Não é uma coisa pequena. Você se esforçou e outra pessoa recebeu o reconhecimento. Tem o direito de ficar chateada. Rafaela fechou os olhos ao ouvir a voz dele. Às vezes acho que estou exagerando. Você não está. Mas talvez precise começar a mostrar com mais clareza o que faz. Não gosto de parecer que estou disputando atenção. Defender o próprio trabalho não é disputar atenção. Ela ficou em silêncio. Leonardo acrescentou. Você sempre fala que resolve problemas para todo mundo. Talvez esteja na hora de resolver um pouco mais a seu favor. A frase permaneceu na mente de Rafaela. No dia seguinte, ela reuniu os registros do projeto, organizou as mensagens e conversou diretamente com Denise. Não fez acusações nem exigiu elogios. Apenas explicou com firmeza qual havia sido sua participação. Para sua surpresa, Denise reconheceu que não conhecia todos os detalhes e prometeu corrigir a informação na reunião seguinte. Ao sair da sala, Rafaela enviou uma mensagem para Leonardo. Conversei com ela. E como foi? Minhas mãos estavam geladas, mas consegui. Eu sabia que conseguiria. Obrigada pelo incentivo. Você fez tudo sozinha. Mas talvez eu não tivesse tentado sem a nossa conversa. Leonardo sorriu diante do celular. Naquele mesmo dia, Rafaela contou a Camila que continuava conversando com ele. Já faz quase 1 mês, Camila observou. Eu sei. E você gosta dele? Rafaela desviou os olhos. Gosto de conversar com ele. Isso não foi o que eu disse. Eu nem o conheço pessoalmente, mas conhece muitas coisas sobre ele. Rafaela permaneceu calada. Conhecia a voz de Leonardo quando ele estava cansado. Sabia quando alguma coisa o preocupava pela maneira mais curta como escrevia. Reconhecia seu riso nos áudios e já conseguia imaginar sua expressão quando fazia uma brincadeira. Contudo, ainda havia uma distância importante entre eles. Rafaela conhecia sua voz, suas palavras e partes de sua rotina, mas ainda não conhecia seu rosto em movimento. Eles haviam trocado fotografias recentes, sempre de maneira cuidadosa, mas nunca tinham conversado por vídeo. Talvez por medo. Talvez porque, enquanto permanecessem apenas nas mensagens, poderiam proteger a conexão que construíram. Naquela noite, Leonardo tocou no assunto. Rafaela, posso fazer uma proposta? Depende. Uma chamada de vídeo. Ela sentiu o coração acelerar. Agora? Não precisa ser agora, podemos marcar. Rafaela encarou a própria imagem refletida na tela apagada da televisão. Conhecer Leonardo por vídeo parecia um passo pequeno, mas tornava tudo mais real. Pode ser amanhã à noite. Está combinado. Mas não espere nada muito impressionante. Leonardo respondeu. Eu ia dizer a mesma coisa. Rafaela sorriu. Depois que a conversa terminou, foi até o espelho e observou os próprios cabelos presos de qualquer maneira. Sentiu-se ridícula. Era apenas uma chamada. Mesmo assim, passou o restante da noite, tentando decidir qual roupa usaria. No dia seguinte, Rafaela tentou agir normalmente. Foi trabalhar, respondeu e-mails, organizou documentos e participou de uma reunião. Entretanto, de tempos em tempos, lembrava-se da chamada de vídeo marcada para aquela noite. Camila percebeu seu nervosismo assim que Rafaela contou o que aconteceria. Finalmente vocês vão conversar olhando um para o outro. Nós já trocamos fotografias. Fotografia é diferente. Na chamada você não pode escolher o melhor ângulo e desaparecer quando ficar com vergonha. Muito obrigada por aumentar meu nervosismo. Camila riu. Que só seja você mesma.
Esse conselho nunca ajuda ninguém. Então arrume o cabelo, coloque uma roupa bonita e finja naturalidade. Rafaela desligou a chamada rindo. Às 8 da noite já estava em casa. Tomou banho, deixou os cabelos soltos e escolheu uma blusa clara. Depois mudou de ideia 2 vezes até retornar à primeira opção. Leonardo também estava nervoso. Chegara mais cedo do escritório, arrumara rapidamente a sala e posicionara o celular sobre a mesa. Marcelo havia mandado mensagens durante toda a tarde. Vai falar com a moça do número errado hoje. Vou. Não fale de arquitetura por 2 horas. Por quê? Porque pessoas normais conversam sobre outras coisas. Leonardo ignorou a última provocação. No horário combinado, enviou uma mensagem. Está pronta? Rafaela respondeu. Acho que sim. A chamada começou. Durante os primeiros segundos, nenhum dos dois falou. Rafaela viu Leonardo sentado em uma sala bem iluminada, usando uma camisa azul escura. Ele parecia exatamente com as fotografias, embora sua presença na tela tivesse algo diferente. Leonardo observou os cabelos soltos dela e seu sorriso tímido. Oi? Ele disse. Oi. Os dois sorriram ao mesmo tempo. Isso está um pouco estranho, Rafaela confessou. Muito. Nos áudios parecia mais fácil. Podemos fingir que não estamos nos vendo. Ela riu, e o nervosismo diminuiu. Começaram falando sobre o dia. Rafaela contou uma situação engraçada que ocorrera no escritório, enquanto Leonardo mostrou rapidamente uma miniatura de prédio que mantinha na estante. Aos poucos esqueceram a câmera. Rafaela percebeu que Leonardo movimentava as mãos quando explicava alguma coisa. Ele descobriu que ela inclinava levemente a cabeça quando prestava atenção. Conversaram sobre viagens, filmes e lembranças da infância. Leonardo contou que, quando criança, costumava desenhar casas imaginárias. Então você sempre quis ser arquiteto? Durante algum tempo quis ser piloto. O que aconteceu? Descobri que não gostava de altura. Rafaela riu. Um pequeno impedimento. E você? O que queria ser? Ela pensou por alguns segundos. Professora. Eu colocava minhas bonecas sentadas e passava atividades para elas. Elas aprendiam? Algumas eram péssimas alunas. Talvez o problema estivesse na professora. Rafaela estreitou os olhos. A chamada pode terminar agora. Retiro o que disse. A conversa, que deveria durar alguns minutos, ultrapassou 2 horas. Em certo momento, Leonardo preparou café e Rafaela fez o mesmo. Continuaram conversando cada um em sua cozinha, como se aquela distância fosse apenas uma parede entre os dois. Foi então que Leonardo ficou mais sério. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você já se arrependeu de ter respondido depois da primeira mensagem? Rafaela não esperava pela pergunta. Não. E você? Também não. Ela abaixou os olhos para a xícara. No começo, achei que conversaríamos por 1 ou 2 dias. Eu também. Agora parece estranho imaginar não conversar com você. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Para mim também. O coração de Rafaela bateu mais rápido. Nenhum deles disse que estava apaixonado. Talvez ainda fosse cedo, ou talvez ambos tivessem medo de nomear um sentimento que existia entre 2 cidades. Mas aquela conversa mudou alguma coisa. Antes de desligarem, Leonardo perguntou. Podemos fazer isso de novo? Podemos. Amanhã? Rafaela sorriu. Amanhã. Depois da chamada, ela permaneceu sentada, olhando para a tela escura. Camila ligou poucos minutos depois. E então? Rafaela tentou esconder o sorriso. Foi bom. Só bom? Muito bom. Você achou ele bonito? Camila. Isso é um sim. Rafaela se levantou e caminhou pela sala. O problema não é ele ser bonito. Qual é o problema? Ela parou junto à janela. O problema é que eu gostei ainda mais dele depois de conversar por vídeo. Camila ficou em silêncio. E por que isso seria um problema? Porque ele mora longe. Porque ainda existem muitas coisas que não sabemos. E porque eu não planejei sentir nada disso. Talvez ele também não tenha planejado. Na outra cidade, Leonardo mantinha o celular nas mãos enquanto Marcelo perguntava como havia sido. Ela é ainda melhor do que eu imaginava. Marcelo respondeu. Cuidado com a versão perfeita. Leonardo olhou para a última mensagem enviada por Rafaela. Boa noite. Gostei de finalmente ver você. Ele sabia que o amigo tinha razão.
Ainda precisavam de tempo, confiança e encontros reais. Mas alguma coisa já estava clara. Rafaela não era mais apenas uma mensagem inesperada. Ela havia se tornado a pessoa que Leonardo procurava ao acordar, com quem queria compartilhar pequenas conquistas e cuja ausência começava a fazer diferença em seus dias. Naquela noite, antes de dormir, ele escreveu: "Acho que aquela mensagem chegou ao número errado, mas à pessoa certa." Rafaela leu a frase várias vezes. Depois respondeu: "Talvez tenha acontecido o mesmo comigo." Depois da primeira chamada de vídeo, Rafaela e Leonardo passaram a se falar daquela forma quase todas as noites. Às vezes conversavam por apenas alguns minutos. Em outras, permaneciam diante da tela até perceberem que já era tarde demais. A distância ainda existia, mas parecia menor quando conseguiam se ver. 2 meses haviam se passado desde a mensagem enviada por engano. Rafaela já conhecia os pais de Leonardo pelas histórias que ele contava. Sabia que sua mãe cultivava flores no quintal e que seu pai gostava de consertar coisas que nem sempre estavam quebradas. Leonardo também sabia bastante sobre ela. Conhecia Camila, ao menos através das conversas, e já havia visto Renata, a irmã de Rafaela, durante uma chamada rápida. Apesar da proximidade, nenhum dos dois falava claramente sobre os sentimentos que estavam surgindo. Em uma noite de quinta-feira, Leonardo apareceu na chamada com uma expressão pensativa. "Está tudo bem?" Rafaela perguntou. "Está. Só estava imaginando uma coisa." "Isso costuma ser perigoso?" "Às vezes." Ela sorriu. "Então fale." Leonardo respirou fundo. "Amanhã vou trabalhar apenas pela manhã. Pensei em ir a uma cafeteria à tarde. Parece um bom programa. Poderia ser melhor se você também fosse a uma cafeteria na sua cidade." Rafaela franziu a testa, tentando entender. "Ao mesmo tempo?" "Exatamente. Nós escolhemos uma mesa, pedimos alguma coisa e fazemos uma chamada de vídeo. Seria uma espécie de encontro. Um encontro em 2 cidades. É o que conseguimos por enquanto." Rafaela gostou da ideia. Combinaram para sábado às 4 da tarde. Ela escolheu a cafeteria Girassol, um lugar próximo à praça central que frequentava com Camila. Leonardo afirmou que iria à estação do café, em sua cidade. "Você vai pedir cappuccino?" ele perguntou. "Provavelmente. E você?" "Talvez eu peça o mesmo. Para parecer que estamos realmente juntos." "Essa é a intenção." Depois da chamada, Rafaela contou o plano a Camila. "Vocês já conversam tomando café em casa," a amiga observou. "Mas dessa vez será diferente. Vamos sair ao mesmo tempo." Camila sorriu. "Você está tratando isso como um encontro de verdade." Rafaela tentou esconder a animação, porque é um encontro de certa forma. Enquanto Rafaela imaginava qual roupa usaria, Leonardo começava a organizar algo bem diferente. Ele já havia pensado algumas vezes em viajar para conhecê-la, mas não queria aparecer sem nenhum cuidado e assustá-la. Por isso, entrou em contato com Camila, através de uma chamada em que Rafaela os apresentara semanas antes. Explicou sua intenção e pediu ajuda. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. "Você sabe que ela pode não gostar de ser surpreendida." "Sei. Por isso quis falar com você. Não quero colocá-la em uma situação desconfortável." "Você pretende chegar perto dela sem avisar?" "Vou entrar na cafeteria e deixar que ela decida se quer que eu me aproxime." Camila percebeu o nervosismo sincero de Leonardo. Também sabia que Rafaela desejava conhecê-lo, embora tivesse medo de sugerir o encontro e parecer precipitada. "Certo," respondeu. "Eu vou estar por perto. Ela não vai saber, mas estarei em uma loja do outro lado da praça. Caso não se sinta confortável, pode me chamar." "Obrigado." Leonardo comprou a passagem e reservou um quarto em um hotel. A viagem levaria algumas horas, e ele pretendia permanecer na cidade apenas durante o fim de semana. Na noite anterior ao encontro, Rafaela percebeu que ele parecia diferente. "Está nervoso com alguma coisa?" perguntou. "Um pouco." "Com o nosso café virtual?" "Talvez sim." Ela riu. "Você já conversa comigo todos os dias." "Amanhã será diferente." Rafaela não poderia imaginar o quanto. No sábado, escolheu um vestido rosa simples, soltou os cabelos e chegou à cafeteria Girassol alguns minutos antes do horário. O ambiente era aconchegante, com mesas de madeira, plantas nas janelas e uma parede decorada com fotografias antigas da cidade.
Ela escolheu uma mesa próxima ao vidro e enviou uma mensagem. Já cheguei. E você? Leonardo estava a poucos metros dali, parado do lado de fora. Estou chegando à cafeteria agora. Rafaela ajeitou o celular sobre a mesa e esperou pela chamada. O sino da entrada tocou. Ela não olhou imediatamente. Estava concentrada em encontrar o melhor ângulo para apoiar o aparelho. Então, uma voz conhecida surgiu perto dela. Essa cadeira está ocupada? Ou você está esperando alguém de outra cidade? Rafaela ficou imóvel. Levantou os olhos devagar. Leonardo estava diante dela, não em uma tela. Não em uma fotografia. Ele estava ali, segurando o celular e sorrindo com uma mistura de nervosismo e emoção. Por alguns segundos, Rafaela não conseguiu dizer nada. Leonardo! Oi, Rafaela. Ela levou a mão à boca, ainda sem acreditar. A mensagem enviada por engano havia atravessado 2 cidades. Agora, pela primeira vez, eles estavam no mesmo lugar. Leonardo permaneceu ao lado da mesa sem se sentar. Eu sei que deveria ter avisado, disse. Conversei com a Camila antes de vir. Ela está por perto e sabe que estou aqui. Caso você não tenha gostado da surpresa, eu vou entender. Rafaela ainda tentava organizar os próprios pensamentos. Sentia alegria, nervosismo e uma vontade quase irresistível de sorrir. Você viajou só para tomar café comigo? Viajei para conhecer você. O café foi a desculpa. Ela finalmente sorriu. Então pode se sentar. Leonardo soltou o ar que parecia estar prendendo e ocupou a cadeira diante dela. Durante os primeiros minutos, os dois estavam mais tímidos do que em qualquer chamada de vídeo. Rafaela observava pequenos detalhes que a câmera nunca mostrara. A maneira como ele alisava a borda da xícara quando estava nervoso e como seus olhos se estreitavam levemente quando sorria. Leonardo percebeu que a voz dela parecia ainda mais suave pessoalmente. Você é exatamente como eu imaginava, ele comentou. Isso é bom? Muito melhor do que bom. Rafaela abaixou os olhos tentando esconder o sorriso. Depois do café, caminharam pela praça. Conversaram sobre a viagem, sobre a cidade e sobre a estranha sensação de estarem finalmente lado a lado. Parece que eu já conhecia você, Rafaela confessou. Mas ao mesmo tempo, tudo parece novo. Eu sinto a mesma coisa. Passaram por uma pequena livraria e Rafaela decidiu mostrar a Leonardo uma seção onde costumava procurar romances antigos. Ele observou enquanto ela percorria as prateleiras, animada ao encontrar títulos conhecidos. Agora eu sei onde você desaparece quando demora a responder, brincou. Aqui ou no trabalho. Prefiro imaginar que seja aqui. Ao saírem, o fim da tarde começava a cobrir a praça com uma luz dourada. Sentaram-se em um banco e permaneceram em silêncio por alguns instantes. Não era um silêncio desconfortável. Pela primeira vez, não precisavam preencher a distância com palavras. Por quanto tempo você vai ficar? Rafaela perguntou. Até amanhã à tarde. Ela tentou não demonstrar a pequena decepção. Foi uma viagem curta. Dessa vez, Rafaela voltou o rosto para ele. Você pretende voltar? Leonardo a encarou com sinceridade. Pretendo, caso você queira. Eu quero. A resposta saiu antes que ela pudesse esconder. Leonardo sorriu. Embora a proximidade entre eles fosse evidente, nenhum dos dois tentou apressar aquele momento. O primeiro encontro precisava ser apenas o começo. Naquela noite, jantaram em um restaurante tranquilo. Camila encontrou-se com eles por alguns minutos e confirmou, entre brincadeiras, que havia ajudado Leonardo. Então você sabia de tudo, Rafaela acusou. Eu precisava garantir que o arquiteto misterioso era realmente quem dizia ser. E qual foi o resultado da investigação? Camila olhou para Leonardo. Por enquanto, aprovado. Depois do jantar, Leonardo acompanhou Rafaela até a entrada do prédio. Os dois ficaram frente a frente, sem saber exatamente como se despedir. Eu gostei muito de hoje, ela disse. Eu também. Leonardo abriu os braços com cuidado. Posso? Rafaela assentiu e se aproximou. O abraço foi demorado, mas delicado. Não havia pressa nem promessas exageradas. Apenas o reconhecimento de que a conexão construída por mensagens também existia no mundo real. Na manhã seguinte, encontraram-se novamente para caminhar. Quando chegou o momento de Leonardo partir, a despedida foi mais difícil. Mande uma mensagem quando chegar, Rafaela pediu. Vou mandar durante o caminho inteiro.
Não enquanto estiver dirigindo. Está vendo? Já começou a dar ordens. Ela sorriu, embora seus olhos revelassem tristeza. Leonardo segurou a mão dela por alguns segundos. Eu volto. Rafaela apertou suavemente seus dedos. Vou esperar. O carro se afastou, e ela permaneceu na calçada até não conseguir mais vê-lo. Naquela noite, depois de chegar à própria cidade, Leonardo iniciou uma chamada de vídeo. Rafaela atendeu imediatamente. É estranho ver você pela tela outra vez, ela disse. Também achei. Ontem você estava aqui. E agora a distância parece maior. Os dois ficaram em silêncio. Então Leonardo falou. Rafaela, eu não quero fingir que isso é apenas amizade. O coração dela acelerou. Eu também não. Não sei exatamente como vamos fazer. Moramos em cidades diferentes e temos nossas vidas organizadas. Podemos descobrir aos poucos. Leonardo sorriu. Então estamos tentando? Estamos. Naquele momento, sem discursos grandiosos, Rafaela e Leonardo decidiram começar um relacionamento. A distância continuava existindo, mas depois de se sentarem à mesma mesa, nenhum dos dois estava disposto a permitir que ela encerrasse a história. Depois do primeiro encontro, as mensagens entre Rafaela e Leonardo continuaram tão frequentes quanto antes. Mas agora havia uma diferença. Eles sabiam como era estar lado a lado. Sabiam o som da risada sem interferência da chamada, o jeito do outro caminhar, a sensação de dividir a mesma mesa e o silêncio confortável de quem não precisava preencher cada segundo com palavras. Por isso a distância pareceu maior. Leonardo enviava mensagens durante o dia, fazia chamadas à noite e sempre que podia mostrava pequenos momentos da rotina. Mesmo assim, Rafaela sentia falta de sua presença. Certa noite, ela apareceu mais quieta na chamada. Está tudo bem? Leonardo perguntou. Está. Ele ficou olhando para ela. Você sempre responde está quando alguma coisa não está. Rafaela sorriu sem vontade. Hoje eu senti saudade. Leonardo abaixou os olhos por alguns segundos. Eu também. É estranho. Antes de conhecer você pessoalmente, a distância parecia mais fácil, porque a gente não sabia exatamente do que estava sentindo falta. Ela concordou. Leonardo ainda não sabia quando conseguiria viajar novamente. Estava envolvido em um projeto importante e precisava acompanhar uma obra durante as semanas seguintes. Rafaela compreendia, mas não conseguia evitar a frustração. Em certo fim de semana, eles haviam planejado passar uma tarde inteira em chamada. Contudo, Leonardo precisou cancelar porque surgiu um problema na obra. Rafaela respondeu com tranquilidade. Tudo bem, a gente conversa depois. Mas sua decepção ficou evidente. Quando Leonardo finalmente ligou, já era tarde. Você ficou chateada, ele disse. Eu sei que você estava trabalhando. Mas ficou. Rafaela respirou fundo. Fiquei. Não porque você cancelou, só porque, quando a gente mora longe, cada momento marcado parece mais importante. Leonardo compreendeu. Você tem razão. Eu não quero que isso vire cobrança. E eu não quero que você finja que não está sentindo nada. Ela permaneceu em silêncio. Eu também estou aprendendo, ele continuou. Preciso organizar melhor meu tempo. Se isso é um relacionamento, não posso tratar nossos momentos como algo que acontece apenas quando sobra espaço. Rafaela sentiu a tensão diminuir. Eu também preciso falar antes de guardar tudo. Então fazemos um acordo. Qual? Você me diz quando estiver chateada. E eu não faço você adivinhar quando vou desaparecer por causa do trabalho. Ela sorriu. Está bem. A conversa não resolveu a distância, mas mostrou que os dois estavam dispostos a aprender. Nos dias seguintes, Leonardo passou a avisá-la com antecedência quando teria reuniões longas. Rafaela também deixou de responder apenas "está tudo bem" quando alguma coisa a incomodava. 2 semanas depois, Leonardo enviou uma mensagem inesperada. Não marque nada para sábado. Rafaela respondeu. Por quê? Porque eu vou ver você. Ela ficou olhando para a tela, sorrindo. Dessa vez é verdade? Ou você vai aparecer de surpresa de novo? Dessa vez estou avisando. Que evolução. Estou aprendendo. Rafaela passou o restante da semana contando os dias. Quando finalmente chegou o sábado, percebeu que a saudade havia transformado o reencontro em algo ainda mais importante. Eles já não eram 2 desconhecidos curiosos. Eram 2 pessoas que haviam escolhido tentar.
Leonardo chegou pela manhã. Rafaela o esperava perto da praça, onde haviam caminhado no primeiro encontro. Assim que o viu se aproximando, sentiu o coração acelerar. Dessa vez, não houve o mesmo constrangimento. Ela sorriu e caminhou até ele. Leonardo abriu os braços e Rafaela o abraçou com força. Você demorou, ela disse. Eu vim assim que pude. Eu sei. Passaram o dia juntos. Foram à livraria. Almoçaram em um restaurante pequeno e caminharam por ruas tranquilas da cidade. Leonardo trouxe para Rafaela um marcador de livros feito de madeira, desenhado por ele. Não é um grande presente, explicou. É exatamente o tipo de presente de que eu gosto. No fim da tarde, seguiram até um parque com um pequeno lago. O lugar estava calmo, iluminado pelos últimos tons dourados do dia. Sentaram-se em um banco próximo à água. Por alguns minutos, apenas observaram o movimento das árvores. Rafaela segurava o marcador entre os dedos. Eu tive medo, confessou. Leonardo voltou o rosto para ela. De quê? De que depois do primeiro encontro, tudo ficasse diferente. Ficou. Ela o encarou. Ficou mais difícil voltar para casa, ele explicou. Mas também ficou mais claro. O quê? Que eu quero estar com você. Rafaela abaixou os olhos. Eu também quero. Leonardo aproximou a mão da dela, mas parou antes de tocá-la. Posso? Rafaela entrelaçou os dedos nos dele em resposta. O gesto simples fez os dois sorrirem. Eu pensei muito nesse momento, Leonardo admitiu. Em segurar minha mão? Também. Ela entendeu o que ele queria dizer. O silêncio entre eles mudou. Leonardo ergueu a outra mão e tocou delicadamente o rosto de Rafaela. Não avançou além disso. Eu não quero apressar nada, disse. Rafaela sentiu o coração bater mais forte. Você não está apressando. Ele ainda hesitou. Posso beijar você? Rafaela sorriu, aproximando-se. Claro que pode. O beijo começou devagar. Não teve pressa, exagero ou necessidade de provar alguma coisa. Foi suave, esperado e cheio de tudo o que haviam construído antes de se encontrarem. As mensagens, os áudios, as chamadas, a saudade. Quando se afastaram, Leonardo manteve a testa próxima à dela. Valeu a viagem, disse. Rafaela riu baixinho. Só agora. Desde o abraço. Mas isso confirmou. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali até a luz do fim da tarde desaparecer. Naquela noite, antes de Leonardo voltar para o hotel, caminharam de mãos dadas pela praça. A distância ainda existia, os compromissos também. Mas depois daquele beijo, o relacionamento deixou de parecer apenas uma tentativa. Havia se tornado real, e os dois sabiam que, a partir dali, precisariam decidir não apenas quando se veriam novamente, mas como construiriam um futuro em que não precisassem mais se despedir. Depois do primeiro beijo, as despedidas ficaram ainda mais difíceis. Rafaela e Leonardo continuaram alternando viagens, aproveitando cada fim de semana possível. Em alguns meses, era ele quem atravessava a estrada. Em outros, Rafaela reunia coragem e viajava para conhecê-lo em sua cidade. Ela visitou o escritório de Leonardo, conheceu Marcelo e foi apresentada aos pais dele. A mãe de Leonardo a recebeu com carinho e mostrou orgulhosa todas as flores do quintal sobre as quais Rafaela já ouvira tantas histórias. Leonardo também conheceu Renata, a irmã de Rafaela, e passou a fazer parte dos encontros com Camila, que nunca perdia a oportunidade de lembrar que ajudara no primeiro encontro. Apesar dos bons momentos, o relacionamento à distância exigia esforço. Havia passagens, cansaço e planos que precisavam ser alterados. Às vezes, um atraso roubava horas de um encontro. Em outras, o trabalho impedia uma viagem planejada. Certa noite, depois de uma despedida especialmente difícil, Rafaela falou durante a chamada. Eu amo o que estamos construindo, mas não quero passar anos esperando o próximo fim de semana. Leonardo ficou em silêncio. Era a primeira vez que ela usava a palavra amor daquela maneira. Você me ama? Perguntou. Rafaela percebeu o que havia dito e sorriu emocionada. Amo. Leonardo respirou fundo. Eu também amo você.
E também não quero que nossa vida aconteça apenas entre chegadas e partidas. A partir daquela noite, começaram a planejar. Leonardo recebeu a proposta de coordenar a reforma de um conjunto de prédios históricos em uma cidade localizada entre a sua e a de Rafaela. O projeto duraria anos e permitiria que ele trabalhasse em uma nova unidade do escritório. Rafaela, ao mesmo tempo, encontrou uma vaga administrativa em uma empresa da mesma região. Era uma oportunidade melhor, com possibilidade de crescimento e reconhecimento profissional. Nenhum dos dois queria que apenas o outro renunciasse à própria vida. Por isso, escolheram uma cidade que oferecesse espaço para ambos. Meses depois, Rafaela recebeu a confirmação da contratação. Ligou imediatamente para Leonardo. Consegui! Ele demorou um segundo para compreender. A vaga? A vaga. Leonardo sorriu. Então vamos morar na mesma cidade. Vamos. A mudança aconteceu aos poucos. Rafaela alugou um apartamento pequeno, enquanto Leonardo organizava a nova rotina de trabalho. No começo, ainda moravam separados. Queriam viver aquela fase com calma, descobrindo como seria compartilhar a vida cotidiana, e não apenas fins de semana especiais. Agora podiam jantar juntos em uma terça-feira. Podiam caminhar depois do trabalho. Podiam resolver uma discussão olhando nos olhos, sem depender de mensagens ou chamadas interrompidas. Em uma noite, sentaram-se em uma cafeteria próxima ao novo apartamento de Rafaela. Leonardo colocou o celular sobre a mesa e enviou uma mensagem para ela. Embora estivessem frente a frente. Você ainda quer tomar um café comigo? Rafaela leu e riu. Na sua cidade ou na minha? Leonardo segurou a mão dela. Na nossa! Alguns meses depois, durante uma caminhada pelo centro histórico onde trabalhava, Leonardo levou Rafaela até uma praça tranquila. Parou diante de um prédio antigo restaurado e disse: Foi aqui que comecei meu primeiro projeto nesta cidade. Quero lembrar deste lugar como o começo da nossa vida juntos. Então se ajoelhou e abriu uma pequena caixa. Rafaela, você aceita continuar respondendo às minhas mensagens pelo resto da vida? Ela levou as mãos ao rosto, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Claro que aceito, meu amor. A mensagem errada havia encontrado seu destino definitivo. O casamento aconteceu um ano depois. Rafaela e Leonardo escolheram uma cerimônia ao fim da tarde, em um jardim cercado por árvores e flores claras. Não queriam algo excessivamente grande, mas desejavam compartilhar o momento com as pessoas que haviam acompanhado sua história. Camila foi madrinha. Durante os preparativos, dizia a todos que o casamento só existia porque Rafaela não havia salvo corretamente o número novo. Marcelo respondia que Leonardo também precisava receber algum mérito por ter respondido. Quando Rafaela surgiu no início do caminho, Leonardo sorriu com os olhos marejados. Por alguns segundos, lembrou-se da primeira mensagem. Amiga, hoje foi um daqueles dias. Nunca poderia imaginar que, por trás daquele desabafo, estava a mulher com quem construiria a própria família. Diante dos convidados, Rafaela falou: Nós nos conhecemos por um engano, mas tudo o que veio depois foi escolha. Escolhemos continuar conversando, viajar, confiar, esperar e construir um lugar onde os dois coubessem. Leonardo segurou suas mãos. Você chegou como uma mensagem inesperada e se tornou a resposta que eu nem sabia que procurava. O beijo foi acompanhado por aplausos. Depois do casamento, mudaram-se para uma casa acolhedora com janelas amplas e um pequeno jardim. Leonardo desenhou alguns detalhes do imóvel, enquanto Rafaela cuidou de transformar cada ambiente em um lar. 2 anos depois nasceu Clara. A menina tinha os olhos de Rafaela e o sorriso de Leonardo. Durante os primeiros meses dormia pouco e fazia com que os dois trocassem mensagens até mesmo de cômodos diferentes. Ela acordou? Sim. Você vai ou eu vou? Vamos os dois. Alguns anos mais tarde nasceu Miguel. A casa ficou mais barulhenta, mais desorganizada e muito mais viva. Em uma tarde de domingo, Rafaela estava sentada na varanda observando Clara e Miguel brincarem no jardim. Leonardo se aproximou com 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dela. Você lembra da primeira cafeteria? Perguntou. Lembro de tudo, inclusive de ter digitado o número errado. É principalmente disso. Leonardo entregou uma das xícaras a ela. Às vezes penso no que teria acontecido se você tivesse percebido o erro antes de enviar. Rafaela olhou para os filhos e depois para ele.
talvez a vida encontrasse outro caminho. Você acredita nisso? Ela sorriu. Não sei, mas ainda bem que não precisamos descobrir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafaela pegou o celular e enviou uma mensagem para Leonardo, que estava sentado no outro lado do sofá. Amigo, hoje foi um daqueles dias em que eu queria sentar em algum lugar tranquilo, tomar um café e esquecer que existem brinquedos espalhados, roupas para guardar e duas crianças que não querem dormir. Leonardo leu e respondeu: Acho que você acertou o número. E ainda acho que um café é uma boa ideia. Rafaela riu. Ele se aproximou, beijou sua testa e a abraçou. A primeira mensagem havia sido enviada por engano. Todas as outras foram enviadas porque Rafaela e Leonardo escolheram permanecer. E foi assim que duas pessoas de cidades diferentes, unidas por alguns números invertidos, construíram uma história de amor, um casamento e uma família inteira a partir de uma conversa que nunca deveria ter começado. Talvez nem todos os encontros aconteçam da maneira que imaginamos. Às vezes, a vida muda de direção por causa de um pequeno engano, de uma conversa inesperada ou de alguém que aparece quando já não estávamos esperando por nada novo. Mas a história de Rafaela e Leonardo nos lembra que não é o acaso sozinho que constrói um grande amor. O acaso pode abrir a porta, pode aproximar duas pessoas e criar uma oportunidade. Porém, são o cuidado, a sinceridade, a coragem e as escolhas diárias que fazem alguém permanecer. Por isso, não tenha medo quando a vida sair um pouco do seu planejamento. Nem todo caminho diferente é um caminho errado. Algumas mudanças chegam para nos ensinar, outras para nos fortalecer e algumas podem nos conduzir exatamente ao lugar onde deveríamos estar. E quando alguém verdadeiro surgir, lembre-se de que um amor bonito não é aquele que elimina todas as dificuldades. É aquele em que duas pessoas decidem conversar, respeitar os limites uma da outra e encontrar juntas uma forma de seguir. Rafaela e Leonardo começaram com uma mensagem enviada ao número errado, mas construíram sua história porque todos os dias escolheram a pessoa certa. Que você nunca perca a esperança de viver algo bonito. E que antes de esperar que alguém reconheça seu valor, você mesma se lembre de tudo o que merece: respeito, reciprocidade, tranquilidade e um amor que não confunda seu coração, mas que lhe ofereça segurança para permanecer. Porque algumas das melhores histórias da vida começam quando tudo parece ter acontecido por engano, mas continuam porque duas pessoas escolhem transformar o inesperado em amor. Se esta história tocou o seu coração, saiba que há muitos outros romances esperando por você aqui no canal. Escolha o próximo vídeo e continue vivendo novas emoções através dessas histórias. Muito obrigado por ter acompanhado este romance até o fim. Se ainda não é inscrito, aproveite para fazer parte do canal Romance Entre Linhas, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também gosta de boas histórias de amor. Um grande abraço e nos encontramos no próximo romance.